Abaixe a cabeça para minha sogra ou saia da minha casa. Minha própria filha gritou isso na frente de todos os convidados. Essas palavras me atravessaram como uma faca gelada. Vi a sogra dela sorrindo vitoriosa. Faz 3 dias e ainda sinto o gosto amargo daquele silêncio. Meu nome é Teresa. Tenho 67 anos. Esta é a história de como uma mãe ensinou que existem cabeças que jamais se curvam. E o que aconteceu quando aquela carta registrada chegou. Eu estava na cozinha temperando a farofa quando ouvi a voz da minha filha cortando o ar como uma navalha afiada. Abaixe a cabeça para minha sogra ou saia da minha casa. Meu corpo inteiro congelou. A colher de pau ficou suspensa no ar. Senti o cheiro do alho dourado fritando no azeite. Aquele cheirinho que sempre fez minha cozinha ser acolhedora. Mas naquele momento ele me enjoou. Minhas mãos começaram a tremer. Escutei o silêncio mortal que se instalou na sala de jantar. Até os talheres pararam de tilintar. Até as crianças, que corriam pelo corredor há segundos atrás, ficaram mudas. Larguei a colher com cuidado na beirada da panela. Respirei fundo, tentando controlar o tremor que subia do meu estômago até a garganta. Sequei as mãos no avental. Aquele avental de chitão desbotado que uso há 15 anos, com manchas de açafrão que nunca saíram completamente. E caminhei devagar até a sala. Todos os olhos se viraram para mim. Minha filha Amanda estava de pé no meio da sala, com o rosto vermelho e os olhos brilhando de uma raiva que eu não reconhecia. Ela tinha os braços cruzados, o corpo todo tenso, como se estivesse se preparando para uma briga física. Ao lado dela, o marido Ricardo me olhava com aquele sorrisinho de canto de boca, aquele sorriso que ele sempre usava quando conseguia o que queria. E sentada na cabeceira da mesa, como se fosse a dona do mundo, estava Dona Eleonora, a sogra da minha filha. Ela usava um conjunto de linho bege caríssimo, daqueles que custam mais do que minha aposentadoria inteira de um mês. Os cabelos estavam presos num coque perfeito, não tinha um fio fora do lugar. As unhas eram feitas, longas e pintadas de vermelho escuro. No pulso, uma pulseira de ouro maciço que tilintava toda vez que ela mexia a mão. E ela estava sorrindo daquele jeito que fazia meu estômago revirar, um sorriso de vitória, de superioridade, de alguém que acabou de esmagar um inseto e está admirando o estrago. Foi ela quem começou tudo, uns 20 minutos antes. Eu tinha chegado cedo, como sempre fazia nos almoços de domingo. Trouxe a farofa, minha farofa especial com bacon, passas e castanhas, aquela que a Amanda sempre adorou desde pequena. Trouxe também um pote de doce de abóbora que fiz na quinta-feira. Cheguei animada, porque fazia 2 semanas que eu não via minha filha. Ela tinha ficado muito ocupada para me visitar, sempre com desculpas sobre trabalho, sobre compromissos, sobre coisas que eu nunca conseguia entender direito. Quando entrei, Dona Eleonora já estava lá. Isso me surpreendeu, porque geralmente era só a família próxima nos domingos. Mas Amanda me avisou na porta, com um sorriso meio forçado. Mãe, a Eleonora vai almoçar com a gente hoje. Ela quis conhecer melhor a casa. Engoli a seco, forcei um sorriso. Claro, filha, sem problema. Mas teve problema. Teve muito problema. Dona Eleonora chegou e começou a passear pela casa como se fosse uma compradora, avaliando um imóvel barato. Tocava nas coisas com a ponta dos dedos, fazendo aquela cara de quem está segurando o nojo. Comentou sobre a cor da parede da sala. Amarelo mostarda é tão anos 2000, né? Ninguém mais usa isso. Olhou para o sofá de tecido, aquele sofá confortável que eu mesma escolhi quando dei de presente para a Amanda, e disse: Vocês não pensam em trocar por um de couro? Fica mais sofisticado. Eu fiquei quieta. Mordi a língua. Continuei ajudando a Amanda na cozinha, tentando ignorar os comentários, mas a cada frase daquela mulher, eu sentia minha filha ficando menor. Amanda ria nervosa, concordava com tudo, se desculpava pela casa. Sogra, a gente ainda não teve tempo de reformar. A senhora tem razão, a gente precisa modernizar. Foi na hora de arrumar a mesa que a situação explodiu. Dona Eleonora trouxe uma toalha de mesa dela. Uma toalha de linho francês, bordada à mão, que ela fez questão de anunciar que custou R$ 4.000. Trouxe porque não sabia se vocês tinham uma adequada para a ocasião. Ela disse, com aquele tom de falsa preocupação. Amanda tirou a toalha que já estava na mesa. Uma toalha simples, mas bonita, que eu tinha dado para ela no aniversário.
e trocou pela da sogra sem pestanejar. Eu olhei para aquela toalha, para os bordados delicados e comentei: que bonita essa toalha. Deve ter dado um trabalho enorme para fazer esses bordados. Dona Eleonora me olhou de cima a baixo, lentamente, como se estivesse me avaliando. Depois soltou aquela frase que me partiu: pessoas simples não entendem o valor das coisas finas. O ar ficou pesado. Senti meu rosto queimar. Abaixei os olhos, esperei. Esperei que minha filha dissesse alguma coisa, que ela defendesse a própria mãe, que ela lembrasse quem estava ali na sala. Mas Amanda fingiu que não tinha ouvido. Continuou arrumando os pratos, as mãos tremendo levemente, mas a boca fechada. Ricardo soltou uma risadinha baixa, e Dona Eleonora continuou sorrindo. Engoli a seco e voltei para a cozinha. Foi lá, no meio da farofa, no meio das panelas, que eu senti as lágrimas começarem a queimar nos meus olhos. Eu, Teresa, 67 anos de idade, 35 anos dando aula para crianças em escola pública, viúva há 12 anos, mãe que criou a filha sozinha, que trabalhou em 2 empregos para pagar faculdade particular, que nunca deixou faltar nada, estava sendo humilhada na casa da minha própria filha. E ela não fez nada. Foi nesse momento que ouvi a voz da Amanda gritando: abaixe a cabeça para minha sogra ou saia da minha casa. Quando entrei na sala, vi a cena que ficaria marcada para sempre na minha memória. Dona Eleonora tinha se levantado da cadeira e estava de pé perto da cabeceira da mesa. Amanda estava ao lado dela, quase como uma guarda-costas protegendo a patroa. Ricardo filmava tudo com o celular, um sorrisinho idiota no rosto. E os outros convidados, primos da Amanda, a vizinha, o casal de amigos, estavam paralisados, olhando para mim como se eu fosse o problema. Eu só disse que achei a toalha bonita. Eu sussurrei, tentando entender o que tinha acontecido nos minutos em que estive na cozinha. A sogra disse que você fez um comentário irônico, Amanda gritou, a voz esganiçada. Disse que você quis diminuir o presente dela, e eu não vou aceitar que você desrespeite a minha sogra dentro da minha casa. Minha casa. Aquelas 2 palavras me atravessaram como uma bala. Eu olhei para a sala, para o piso de porcelanato que eu mesma escolhi na loja de construção, para a parede que eu pintei junto com Amanda num fim de semana de julho, há 6 anos, logo depois que ela casou, para o lustre que comprei em 3 vezes no cartão de crédito, porque ela tinha visto numa revista e sonhava com aquele modelo. Olhei para a cozinha americana, para a bancada de granito que mandei instalar como presente de casamento. Minha casa. Não, a casa dela, porque estava no nome dela. Porque eu, Teresa, fui idiota o suficiente para acreditar que minha filha jamais viraria as costas para mim. Fui ingênua o suficiente para achar que sangue era mais forte que dinheiro. Fui boba o suficiente para nunca contar para ela sobre tudo que eu tinha, sobre tudo que eu construí em silêncio. Amanda, eu disse, e minha voz saiu tão baixa que quase ninguém ouviu. Eu não quis ofender ninguém. Eu só... Não me interessa, ela cortou. Você sempre foi assim, mãe, sempre com esse jeitinho de vítima, sempre querendo atenção. A sogra trouxe um presente lindo, caro, e você não consegue aceitar que existem pessoas com melhor gosto que você. As palavras me acertaram como socos. Olhei para minha filha, para aquela mulher de 42 anos que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu amamentei até os 2 anos de idade, que eu acordei de madrugada quando tinha febre, que eu ensinei a ler, a escrever, a andar de bicicleta, que eu protegi de tudo e de todos. E vi uma estranha, uma completa estranha. Dona Eleonora deu um passo à frente. Sabe, querida Teresa, ela disse, e a voz dela era doce como mel envenenado. Eu entendo que você não esteja acostumada com certos ambientes. A Amanda me contou que você é professora aposentada, que viveu sempre de forma bem... modesta. Não é culpa sua não ter refinamento. É questão de berço mesmo. Senti algo se romper dentro de mim. Mas não foi raiva. Não ainda. Foi uma clareza fria. Uma percepção nítida de que eu estava sozinha naquela sala. De que minha filha tinha escolhido um lado. E não foi o meu. Peguei minha bolsa. Aquela bolsa velha de couro sintético que uso há 5 anos, com o fecho meio quebrado e a alça gasta. Joguei no ombro. Alicei meu vestido simples de algodão. Respirei fundo, sentindo o cheiro da casa, um misto de comida, de perfume caro da Eleonora, de algo que já não era mais meu lar. Olhei para a Dona Eleonora.
Ela estava com aquele sorriso de vitória estampado no rosto. Olhei para Ricardo, que tinha abaixado o celular, mas ainda me observava com desprezo. Olhei para os convidados, que desviavam os olhos, constrangidos. E, finalmente, olhei para minha filha. Está bem, Amanda, eu disse, e minha voz saiu estranhamente calma. Se é isso que você quer, eu vou embora. Ótimo, ela respondeu, cruzando os braços. E da próxima vez, só apareça aqui se vier com educação e respeito pela família do Ricardo. Família do Ricardo. Eu não era mais família. Eu era a intrusa, a deslocada, a simples, a sem refinamento. Caminhei até a porta. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Sentia os olhos de todos cravados nas minhas costas. Ouvi a risadinha satisfeita de Dona Eleonora. Ouvi Ricardo dizer baixinho: "Era sobre isso, mãe. Essas pessoas têm que saber o lugar delas." Abri a porta. O sol de domingo me cegou por 1 segundo. A rua estava quieta, algumas crianças brincando mais adiante, um cachorro latindo. Vida normal. Enquanto a minha desmoronava. Antes de sair, virei de costas uma última vez. Amanda estava parada no meio da sala, os braços ainda cruzados, o queixo erguido em desafio. Mas eu percebi algo nos olhos dela. Um brilho estranho. Medo? Dúvida? Não sei. Não quis saber. "Você vai se arrepender disso, filha", eu disse. Não foi ameaça, foi constatação. Ela revirou os olhos. "Sempre o drama, né, mãe? Sempre a coitadinha." Fechei a porta. E foi nesse momento, caminhando até o ponto de ônibus, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem pelo meu rosto, que alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi tristeza, não foi só dor. Foi algo mais profundo, mais perigoso. Foi a decisão fria e calculada de que aquilo não ficaria assim. Porque Amanda não sabia de uma coisa. Dona Eleonora não sabia. Ricardo não sabia. Ninguém naquela sala sabia. Aquela casa não era da minha filha. Aquele carro na garagem não era dela. Aquela vida toda não era dela. Era minha. Sempre foi. E eu tinha os papéis para provar. Sentei no banco do ônibus, limpando as lágrimas com as costas da mão, e peguei meu celular velho. Abri a agenda. Procurei um nome. Doutora Beatriz Almeida. Advogada. Digitei a mensagem, os dedos ainda tremendo. "Bia, preciso falar com você. É urgente. É sobre a Amanda." A resposta veio em menos de 1 minuto. "Teresa, pode vir amanhã às 9h no escritório? Estou preocupada." Respondi. "Estarei aí." Guardei o celular. Olhei pela janela do ônibus, vendo a cidade passar. E pela primeira vez em 12 anos, desde que meu marido morreu, eu me senti completamente sozinha. Mas também, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti lúcida. A humilhação tinha acabado. A dor tinha chegado. Mas a vingança? A vingança ainda estava por vir. E agora eu te pergunto, de coração, se fosse você no meu lugar, o que você faria? Você deixaria quieto? Engoliria essa humilhação e fingiria que nada aconteceu? Ou você reagiria? Deixa aqui nos comentários o que você faria se sua própria filha te expulsasse de casa na frente de todo mundo. Eu quero saber a sua opinião de verdade. E se você quer saber o que eu fiz nos dias seguintes, o que descobri e como essa história virou, continua comigo, porque o que vem agora vai te deixar de queixo caído. Na segunda-feira de manhã, às 8h45, eu estava sentada na sala de espera do escritório da doutora Beatriz. O prédio ficava no centro da cidade, naquela avenida cheia de comércio e advogados. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com aquele cheiro característico de madeira encerada e papel velho. A recepcionista me ofereceu café. Aceitei. Segurei a xícara quente entre as mãos, mais para sentir algum calor do que por vontade de beber. Não tinha dormido. Passei a noite inteira olhando para o teto do meu quarto, revivendo cada segundo daquela humilhação, cada palavra, cada olhar, cada risada. A voz da Amanda ecoava na minha cabeça como um disco arranhado. Abaixe a cabeça para minha sogra ou saia da minha casa. Minha casa. Ela tinha dito, minha casa. Às 9h em ponto, a porta do escritório se abriu. Doutora. Beatriz apareceu, com aquele terno azul marinho impecável, os cabelos curtos bem cortados, os óculos de grau na ponta do nariz. Ela tinha uns 55 anos, era minha advogada há 20 anos, desde quando comprei meu primeiro apartamento para alugar. Mas mais do que advogada, Beatriz era amiga.
uma das poucas pessoas que sabia da minha vida financeira real. Teresa, entra, ela disse, e o tom de voz dela já estava preocupado. Entrei. O escritório dela era aconchegante. Tinha uma estante enorme cheia de livros de direito, uma mesa de madeira maciça coberta de papéis organizados e uma poltrona de couro onde ela me indicou que sentasse. Sentei, e foi só quando ela fechou a porta e se sentou na minha frente que eu desabei. Chorei. Chorei como não chorava desde o enterro do meu marido. Contei tudo, cada detalhe. A sogra, a toalha, os comentários, o grito, a expulsão, a risada. Beatriz me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, os olhos ficando cada vez mais sérios. Quando terminei, ela suspirou fundo. Teresa, eu sempre te avisei que colocar aquela casa no nome da Amanda, sem um contrato de doação com cláusulas de reversão, era perigoso, ela disse, e a voz não era de julgamento, era de preocupação genuína. Eu sei, Bia, respondi, a voz rouca de tanto chorar. Eu sei, mas ela era minha filha. Eu confiei. Achei que nunca ia precisar de proteção contra minha própria filha. Beatriz pegou um lenço de papel da mesa e me entregou. Limpei o rosto. Respirei fundo. Mas agora eu quero reverter, eu disse, e minha voz saiu mais firme. Eu quero essa casa de volta. Quero tudo de volta. Beatriz me olhou nos olhos. Teresa, tecnicamente a casa é dela. Foi doação registrada em cartório. Mas, ela fez uma pausa, pegou uma pasta numa gaveta. Existe uma coisa chamada revogação de doação por ingratidão. Artigo 557 do Código Civil. Se o donatário comete ato de ingratidão contra o doador, a doação pode ser revogada. Meu coração acelerou. E o que conta como ingratidão? Ofensa grave, ameaça, recusa de alimentos. No seu caso, expulsão pública, humilhação na frente de terceiros, quebra do dever de respeito e assistência familiar. Beatriz foi listando, anotando numa folha. Teresa, o que aconteceu domingo é um caso clássico, mas vai dar trabalho. Vai demorar alguns meses e vai doer muito mais antes de melhorar. Eu não me importo, eu disse. Eu quero justiça. Ela assentiu. Então vamos começar. Mas antes, me conta uma coisa. Além da casa, o que mais está em nome da Amanda? Abri minha bolsa e tirei uma pasta que eu tinha levado. Uma pasta velha, com elástico, cheia de documentos que guardava em casa no armário do quarto. Coloquei na mesa. Beatriz abriu. Lá dentro tinha a escritura da casa onde Amanda morava, comprada por mim em 2010 por R$320 mil, doada para ela em 2012 quando ela casou. Valor atual de mercado, R$850 mil. O contrato de financiamento do carro, um SUV zero que comprei em 2021 no meu nome, mas que ficava com a Amanda. Valor quitado, R$95 mil. A apólice de seguro de vida que fiz quando a Amanda tinha 20 anos, com ela como única beneficiária. Valor segurado, R$500 mil. Extratos bancários mostrando transferências mensais de R$1.200 que eu fazia para a conta dela para ajudar com as despesas. Beatriz foi lendo tudo em silêncio. Quando terminou, ela tirou os óculos e esfregou os olhos. Teresa, você tem quase 1,5 milhão em bens e valores ligados à sua filha, ela disse. E a voz estava espantada. E ela te tratou daquele jeito. Ela não sabe de nada disso, eu respondi. Ela acha que eu só tenho a aposentadoria de professora. Ela acha que sou pobre. Por quê? Por que você nunca contou? Suspirei. Meu marido sempre dizia, Teresa, dinheiro atrai interesse. Guarda teu patrimônio em silêncio. Deixa as pessoas te amarem por quem você é, não pelo que você tem. Então eu guardei. Trabalhei duro, investi, juntei. Mas nunca ostentei, nunca contei. Achei que assim a Amanda ia me amar de verdade, pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Beatriz balançou a cabeça, e aí chegou Dona Eleonora, que ostenta tudo, e virou a cabeça da menina. Exatamente. Ficamos em silêncio por 1 minuto. Eu ouvia o tic-tac do relógio de parede, ouvia o barulho abafado da rua lá embaixo, sentia o peso da realidade caindo sobre mim como uma laje de concreto. Beatriz, eu fui uma idiota, né? Perguntei. E minha voz era só um sussurro. Ela segurou minha mão. Você foi uma mãe. E mães confiam. Não foi sua culpa. Foi dela. Dela e daquele marido parasita.
Saí do escritório da Beatriz com um plano. Ela ia entrar com o processo de revogação de doação. Ia levar uns 3 meses até a primeira audiência. Mas era possível. E eu ia lutar. Voltei para casa a pé. Morava num apartamento simples, 2 quartos, num bairro tranquilo da Zona Norte. Subia 4 lances de escada porque o elevador era velho e vivia quebrado. Quando abri a porta, o silêncio me engoliu. Vazio. A casa estava vazia. Não de móveis, de vida, de sentido, de propósito. Sentei no sofá da sala. Aquele sofá que comprei usado há 15 anos, mas que era confortável e me conhecia bem. E olhei ao redor. As paredes precisavam de pintura. O piso estava gasto. As cortinas estavam desbotadas. Eu tinha condições de reformar tudo, de comprar tudo novo, mas nunca liguei para essas coisas. Sempre achei que o importante era o coração da casa, não a aparência. Mas agora, olhando ao redor, me senti patética. Dona Eleonora tinha razão? Eu era simples demais? Eu não tinha refinamento? Eu era a mãe constrangedora que a Amanda queria esconder? Levantei e fui até o espelho do corredor. Olhei para o meu reflexo. Uma mulher de 67 anos. Cabelos grisalhos, curtos, sem tintura. Rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Mãos calejadas de tanto trabalho. Corpo cansado. Roupa simples, sem joias, sem maquiagem. Eu era invisível. Tinha me tornado invisível. Passei os dias seguintes numa espécie de névoa. Não cozinhava direito. Comia pão com manteiga, tomava café requentado. Passava horas sentada na poltrona da sala, olhando para o nada. Ignorava as ligações de números desconhecidos. Não tinha vontade de ver ninguém. A solidão doía fisicamente. Era como uma ferida aberta no peito que latejava o tempo todo. Todas as noites, antes de dormir, eu pegava o álbum de fotos velho que guardava na estante. Passava os dedos pelas fotos da Amanda bebê, Amanda criança, Amanda adolescente. Nossos sorrisos colados, nossos abraços apertados, nossa cumplicidade. Quando foi que perdemos isso? Quando foi que ela começou a ter vergonha de mim? Foi quando casou com Ricardo? Foi quando conheceu Dona Eleonora? Ou foi antes, e eu só estava cega demais para perceber? Chorava até dormir. Acordava com os olhos inchados. E recomeçava o ciclo. Uma semana depois da humilhação, na sexta-feira à tarde, eu estava deitada no sofá, assistindo uma novela antiga, sem prestar atenção, quando a campainha tocou. Ignorei. Tocou de novo. Fui atender, arrastando os pés, esperando ser algum vendedor ou conta para pagar. Abri a porta. Era Carlinhos, meu neto, o filho mais velho da Amanda. 19 anos, alto, magro, com aqueles olhos castanhos iguais aos do avô dele. Estava com uma mochila nas costas e o rosto vermelho, como se tivesse corrido até ali. Vó, ele disse, a voz engasgada, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração acelerou. O que foi? Aconteceu alguma coisa com sua mãe? Não, ela tá bem, ele respondeu. Mas vó, eu preciso te mostrar uma coisa. Posso entrar? Deixei ele entrar. Fechei a porta. Fomos para a cozinha. Preparei um suco de laranja para ele, mais por hábito do que por vontade. Ele bebeu num gole só, nervoso. Vó, eu sei o que aconteceu no domingo, ele começou. Meu corpo inteiro ficou tenso. Sua mãe te contou? Contou a versão dela. Ele disse, a voz carregada de raiva. Disse que você foi desrespeitosa com a avó Eleonora, que você provocou, que você sempre foi difícil. Mas, vó, eu conheço você. Eu sei que isso não é verdade. Senti lágrimas queimarem nos meus olhos de novo. Obrigada por acreditar em mim, amor. Mas, vó, tem mais, ele disse, e tirou o celular do bolso. Tem muito mais. E é por isso que eu vim aqui. Ele desbloqueou o celular e começou a mexer. Vó, faz uns 2 meses que eu percebi que o pai está estranho, nervoso demais, brigando com a mãe toda hora. E a avó Eleonora começou a aparecer mais em casa, sempre fechada com os dois no escritório. Eu achei estranho. E? Perguntei, a voz trêmula. E aí, semana passada, eu ouvi uma conversa, ele disse. Eu tinha esquecido minha chuteira e voltei para casa no meio do treino. Quando cheguei, ouvi eles discutindo. O pai, a mãe e a avó Eleonora. Eu fiquei no corredor escutando. Vó, o que eu ouvi me fez querer vomitar. Ele me mostrou a tela do celular. Era o WhatsApp dele. Uma conversa com ele mesmo, onde ele tinha transcrito tudo o que tinha ouvido.
Li em silêncio. Ricardo. Mãe está sendo a pior sócia nisso tudo. Ela não deixa eu vender nada. Quer manter tudo como está. Amanda. Eu já falei, amor. Minha mãe é teimosa. Ela não entende de negócios. Ela acha que a gente tem que guardar tudo como se fosse tesouro. Eleonora. Mas vocês precisam desse dinheiro. Agora, Ricardo. A empresa faliu. Os credores estão atrás de você. Se a justiça bloquear os bens, acabou. Ricardo. Eu sei, mãe. Por isso precisamos vender a casa. Vale quase 1 milhão. Paga tudo o que devo e ainda sobra. Amanda. Mas a casa tá no meu nome. Minha mãe não pode fazer nada. Eleonora. Ela pode encher o saco. Pode ficar chorando, fazendo drama. Por isso é melhor cortar ela da vida de vocês agora. Quando a velha morrer, a herança é de vocês de qualquer jeito. E aí você faz o que quiser. Li e reli. Não acreditei. Li de novo. Carlinhos tinha os olhos cheios de lágrimas. Vó, eles estão planejando te afastar, te apagar da vida deles. E a avó Eleonora prometeu comprar outra casa para eles depois que venderem essa, mas só se cortarem você completamente. Senti o chão desaparecer. Minha própria filha. Minha filha estava planejando me cortar da vida dela. Estava calculando minha morte. Estava negociando minha existência. Tem mais, vó, Carlinhos disse, limpando os olhos com as costas da mão. O pai tá cheio de dívida. A empresa dele faliu ano passado. Ele perdeu tudo. E agora os bancos estão atrás dele. Ele precisa de dinheiro urgente, senão vai ser processado. Pode até ser preso. E a dona Eleonora? Ela só quer controlar tudo. Ela prometeu ajudar, mas só se a mãe fizer tudo do jeito dela. Inclusive te afastar. Fiquei em silêncio por um longo minuto. Depois olhei para o meu neto. Aquele menino lindo, de coração puro, que sempre foi carinhoso comigo, que sempre me defendeu. Carlinhos, eu disse, e minha voz estava estranhamente calma. Você pode me fazer um favor? Qualquer coisa, vó. Você pode printar essas conversas? Me mandar tudo? Todos os áudios, todas as mensagens, tudo que você tiver sobre isso? Ele assentiu. Já mandei tudo pro meu e-mail e pro seu também. E vó, eu não vou ficar do lado deles nisso. Não importa o que aconteça, eu fico do seu lado. Abracei meu neto. Pela primeira vez em uma semana, senti que não estava completamente sozinha. Depois que Carlinhos saiu, sentei na cozinha com meu notebook velho. Abri o e-mail. Li tudo. Cada mensagem, cada áudio transcrito, cada evidência da traição. E foi ali, naquela cozinha silenciosa, iluminada só pela luz do notebook, que a tristeza virou outra coisa. Virou clareza. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre mostrar para aquelas pessoas que eu não era um obstáculo a ser removido. Eu era um ser humano. Eu era a mãe. Eu era a dona da própria vida. E ninguém ia me apagar. Peguei o telefone e liguei para a doutora Beatriz. Ela atendeu no terceiro toque. Bia, eu disse. Acabou a tristeza. Agora é guerra. Você tem papel e caneta aí? Porque eu vou te passar uma lista de tudo que eu preciso fazer. E nós vamos fazer rápido. Do outro lado da linha, ouvi o sorriso dela. Agora sim, Teresa. Agora sim. Pode mandar. Desliguei o telefone e olhei para o espelho da cozinha. Não vi mais uma mulher destruída. Vi uma mulher acordando. Marquei cabeleireiro para o dia seguinte. Marquei manicure. Fui na loja do shopping e comprei 2 roupas novas, nada extravagante, mas bonitas, bem cortadas, que me valorizavam. Comecei a caminhar de manhã no parque perto de casa. Voltei a cozinhar. Voltei a sorrir. Porque eu tinha aprendido uma coisa. Antes de conquistar justiça contra os outros, eu precisava fazer justiça a mim mesma. Precisava me resgatar primeiro. E foi exatamente isso que fiz. 2 semanas depois, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e lendo um livro, quando meu celular apitou. Era uma mensagem no grupo da família que eu não tinha saído ainda. O grupo se chamava Família Abençoada. A mensagem era da Amanda. Mãe, precisamos conversar. Podemos marcar um café essa semana? Olhei para a mensagem, respirei fundo e não respondi. 3 dias depois, outra mensagem. Mãe, você tá bem? Tô preocupada. Liga para mim? Não respondi. Mais 5 dias. Mãe, eu sei que você deve estar chateada, mas a gente precisa conversar. Vamos resolver isso como adultas. Não respondi. E então, numa quinta-feira à noite, meu celular tocou. Era Carlinhos. Vó, você tá em casa?
Tô, amor. Por quê? Posso ir aí? Eu descobri mais uma coisa. E dessa vez é pior. Meu estômago embrulhou. Vem. Quando ele chegou, 30 minutos depois, estava com o rosto péssimo. Sentou na minha frente, pegou o celular e começou a mostrar. Vó, eu hackeei o notebook do pai. Carlinhos, isso é ilegal, eu sei. Mas vó, escuta, eu descobri e-mails, centenas deles. Entre ele, a mãe e a avó Eleonora. Eles estão planejando vender a casa faz meses, desde antes daquele domingo. Aquele dia foi armado. Senti o sangue gelar. Como assim? A avó Eleonora sugeriu que eles te humilhassem na frente de todo mundo para ter uma desculpa para te afastar. Foi tudo calculado, vó. A toalha, os comentários, tudo. Eles queriam que você saísse de lá e nunca mais voltasse. Assim fica mais fácil vender a casa sem você encher o saco. A sala girou ao meu redor. Tinha sido armação. Minha própria filha tinha armado minha humilhação pública. Vó, e tem mais. Carlinhos continuou, e a voz dele estava tremendo. O pai deve quase R$1 milhão. A empresa dele não faliu por acaso. Ele fez negócios ilegais, pegou empréstimos, desviou dinheiro. Se não pagar até o fim do ano, ele vai ser indiciado. Pode pegar até 5 anos de prisão. E a Eleonora sabe disso? Sabe. E ela disse que só ajuda se eles cortarem você. Ela não quer que gente simples se misture com a família dela. Essas foram as palavras dela num e-mail. Respirei fundo, muito fundo. Carlinhos, você pode me passar todos esses e-mails? Já enviei tudo para o seu advogado. Tá no e-mail que você me deu. Olhei para o meu neto, aquele menino corajoso, aquele menino justo. Obrigada, meu amor. Você acabou de salvar a sua avó. Ele abraçou em mim. Eu te amo, vó, e nunca vou deixar eles machucarem você. Quando Carlinhos foi embora, liguei para a Beatriz. Era quase meia-noite, mas ela atendeu. Teresa? Bia, você já viu os e-mails que o Carlinhos mandou? Vi. Acabei de ler. Teresa, isso muda tudo. Isso é prova de má-fé, de planejamento premeditado, de ingratidão dolosa. Eu posso pedir liminar para bloquear a venda da casa amanhã. Então faz. E Bia, eu quero fazer mais uma coisa. O quê? Eu quero convocar uma reunião. Com a Amanda, o Ricardo e a dona Eleonora. Quero todo mundo junto, na minha frente. E quero que você esteja lá. Houve uma pausa. Depois a voz da Beatriz veio, baixa, mas firme. Teresa, você tem certeza? Absoluta. É hora de pôr as cartas na mesa, literalmente. Então vamos fazer isso. Quando? Segunda-feira, 10 horas da manhã, na casa da Amanda, a minha casa. Desliguei o telefone. Caminhei até o espelho do corredor. E dessa vez, quando olhei para o reflexo, não vi uma mulher destruída. Vi uma guerreira pronta para a batalha. Na sexta-feira de manhã, doutora Beatriz entrou com a liminar na justiça. O pedido era simples e direto: bloquear qualquer tentativa de venda, transferência ou oneração do imóvel registrado em nome de Amanda Silva Mendes, localizado na Rua das Acácias, número 342, com base em evidências de má-fé e ingratidão dolosa. O juiz analisou os documentos, as mensagens, os e-mails, as transcrições, e concedeu a liminar em menos de 24 horas. Na tarde de sábado, Amanda recebeu a notificação judicial. Eu sei porque Carlinhos me contou. Ele estava lá quando o oficial de justiça bateu na porta. Disse que a mãe ficou branca. Abriu o envelope com as mãos tremendo, leu em silêncio e então começou a gritar: "Isso é culpa da sua avó. Ela está fazendo isso porque é rancorosa. Ela não aceita que eu cresci na vida." Ricardo tentou acalmá-la, mas estava tão desesperado quanto ela. Ligou imediatamente para a mãe, dona Eleonora. Colocou no viva voz. E a resposta dela foi fria como gelo. "Se vocês não conseguem nem controlar uma velhinha, não servem para nada. Resolvam isso, sozinhos." E desligou. Foi aí que Amanda começou a me ligar. 17 ligações em um dia. Deixei todas tocarem até cair na caixa postal. Nas mensagens que ela deixou, o tom foi mudando. Começou com raiva. "Mãe, o que você acha que está fazendo? Você enlouqueceu?" Passou para a incredulidade. "Eu não acredito que você é capaz disso comigo." Terminou em desespero. "Mãe, por favor, atende o telefone. A gente precisa conversar. Eu te amo." Eu te amo. Quantas vezes ouvi isso na vida? Milhares. Mas agora, cada vez que lia aquelas 3 palavras na mensagem dela, eu sentia nojo. Porque amor não humilha.
Amor não trai. Amor não arma ciladas. Na domingo à noite, mandei uma mensagem curta no grupo da família. Reunião segunda-feira, 10 horas da manhã, na Rua das Acácias, 342. Presença obrigatória. Amanda, Ricardo, Dona Eleonora. Estarei acompanhada da minha advogada. Não faltem. A resposta veio em segundos. Amanda. Mãe, que reunião é essa? Do que se trata? Ricardo. Dona Teresa, acho melhor conversarmos em particular, sem advogados. Dona Eleonora não respondeu. Eu também não respondi a eles. Segunda-feira amanheceu, com um céu azul absurdamente bonito. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho demorado, passei creme hidratante, coloquei uma das roupas novas que tinha comprado. Uma calça social preta e uma blusa branca de tecido bom, nada extravagante, mas elegante. Prendi o cabelo num coque simples, passei um batom nude. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Uma mulher que se respeitava. Doutora Beatriz passou para me buscar às 9 horas. Ela estava com um terno cinza, uma pasta de couro enorme debaixo do braço e um sorriso de quem sabe que vai ganhar a guerra. Pronta? Ela perguntou. Mais do que nunca. Chegamos à casa, a minha casa, às 9h50. O carro da Amanda estava na garagem. O carro do Ricardo também. E tinha um terceiro carro que eu reconheci. Um Mercedes preto, o carro de Dona Eleonora. Estavam todos lá, esperando. Respirei fundo. Doutora Beatriz tocou meu ombro. Teresa, você é forte. Não esquece disso. Descemos do carro. Caminhamos até a porta. Bati 3 vezes. Quem abriu foi Ricardo. Ele estava com olheiras profundas, a barba por fazer, a camisa amarrotada. Me olhou com uma mistura de medo e raiva. Dona Teresa? Ele disse, a voz tensa. A senhora não acha que isso está passando dos limites? Não respondi. Entrei. Beatriz entrou atrás de mim. A sala estava exatamente como no último domingo que estive ali. A mesa de jantar no centro, as cadeiras ao redor, mas dessa vez não tinha comida. Não tinha cheiro de almoço, tinha só tensão no ar, densa como neblina. Amanda estava sentada na ponta da mesa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, ela levantou de um pulo. Mãe, graças a Deus você veio. A gente precisa resolver isso, precisa. Senta, eu disse. E a voz saiu tão fria que até eu me assustei. Ela piscou. Ficou parada por 1 segundo. E então sentou. Dona Eleonora estava na cabeceira da mesa. Dessa vez, não estava com aquele ar de superioridade. Estava tensa. As mãos cruzadas sobre o colo, o olhar calculista me avaliando. Quando me viu entrar, ela ergueu o queixo. Teresa, ela disse. E o nome saiu com desdém. Espero que tenha vindo aqui para se desculpar por todo esse escândalo desnecessário. Olhei para ela e sorri. Um sorriso frio, sem alegria. Dona Eleonora, a senhora pode até sentar, porque vai precisar. Ela franziu a testa, mas não se moveu. Caminhei até a cabeceira da mesa, a mesma cadeira onde ela tinha sentado naquele domingo fatal. E sentei ali, ocupando o lugar dela. O simbolismo não passou despercebido. Dona Eleonora ficou vermelha, mas não disse nada. Doutora Beatriz ficou de pé ao meu lado, colocando 3 pastas enormes sobre a mesa. O barulho foi seco, pesado. Bom dia a todos, Beatriz começou, a voz profissional. Meu nome é doutora Beatriz Almeida, advogada da senhora Teresa Maria da Silva. Estamos aqui hoje para tratar de questões patrimoniais, contratuais e familiares de extrema gravidade. Amanda tentou interromper. Mãe, isso não precisa de advogado. A gente pode... Cala a boca, Amanda, eu disse. O silêncio foi absoluto. Minha filha arregalou os olhos. Nunca, em 42 anos de vida, eu tinha falado daquele jeito com ela. Agora vocês vão me ouvir, eu continuei. Vocês vão ficar sentados, quietos, e vão ouvir cada palavra que eu tenho para dizer. E quando eu terminar, se vocês quiserem falar, eu deixo. Mas agora é a minha vez. Beatriz abriu a primeira pasta. Vamos começar pelo começo, ela disse. Esta é a escritura do imóvel onde estamos agora. Rua das Acácias, número 342, comprado em 12 de março de 2010 pela senhora Teresa Maria da Silva, pelo valor de R$320 mil, pagos à vista com recursos próprios oriundos de economia pessoal e venda de outro imóvel. Em 23 de junho de 2012, a senhora Teresa fez doação do imóvel para sua filha,
Amanda Silva Mendes, em comemoração ao seu casamento. Amanda olhou para na escritura. Seu rosto estava pálido. Continuando, Beatriz virou a página. No momento da doação, o imóvel foi avaliado em R$380 mil. Hoje, segundo a avaliação atualizada feita na semana passada, o imóvel vale R$850 mil. Isso significa que a senhora Teresa doou para a filha um bem que valorizou 123% em 12 anos. Ricardo se mexeu desconfortável na cadeira. Beatriz abriu a segunda pasta. Agora vamos falar do veículo. Um SUV Mitsubishi Outlander, ano 2021, comprado em outubro de 2021 pela senhora Teresa em seu próprio nome, através de financiamento bancário. Valor total, R$95 mil. O financiamento foi quitado pela senhora Teresa em parcelas mensais de R$2.300 durante 42 meses, retirados de sua aposentadoria. O veículo encontra-se atualmente na posse de Amanda e Ricardo, embora registrado em nome da senhora Teresa. Amanda começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Beatriz não parou. Terceiro item. Seguro de vida contratado em 1998, quando Amanda tinha 15 anos de idade. Contribuição mensal de R$450 durante 26 anos. Total investido, R$140 mil. Valor segurado atual, R$500 mil. Beneficiária única, Amanda Silva Mendes. Dona Eleonora finalmente falou. E qual o propósito dessa exposição toda? Olhei para ela. O propósito, Dona Eleonora, é mostrar para a senhora exatamente quem é a pessoa que a senhora chamou de gente simples sem refinamento. Sou a mulher que construiu um patrimônio de mais de R$1.400.000 trabalhando honestamente, suando, juntando centavo por centavo, enquanto a senhora herdou tudo do seu falecido marido e nunca trabalhou um dia sequer na vida. Ela ficou roxa. Como ousa? Eu ouso porque tenho provas. Eu cortei. E agora, vamos para a parte que vocês não sabem que eu sei. Beatriz abriu a terceira pasta. A mais grossa. Dentro tinha pilhas de papéis, impressões de e-mails, transcrições de mensagens, prints de conversas, áudios transcritos. Estes são e-mails trocados entre o Sr. Ricardo Mendes, a Sra. Amanda Silva Mendes e a Sra. Eleonora Costa Mendes entre os meses de fevereiro e setembro deste ano. Beatriz começou a ler. No e-mail de 12 de março, o Sr. Ricardo escreve: Mãe, a empresa faliu. Devo R$800 mil. Preciso vender a casa. Resposta da Sra. Eleonora: Então vende, mas antes resolve a situação da tua sogra. Ela não pode atrapalhar. Ricardo ficou branco. E-mail de 21 de abril. Beatriz continuou. Sra. Eleonora escreve: Amanda, você precisa afastar sua mãe da sua vida. Ela é um peso. Gente pobre sempre é. Resposta de Amanda: Eu sei, sogra. Mas como? Ela é minha mãe. Resposta de Eleonora: Crie uma situação. Humilhe ela na frente dos outros. Ela vai ficar com vergonha e não volta mais. Amanda soluçou alto. Mãe, não foi assim. Não era assim, eu disse, e minha voz estava tremendo de raiva contida. Então me explica o e-mail do dia 28 de agosto, uma semana antes daquele domingo. Ricardo escreve: Vamos fazer no almoço de domingo. Minha mãe vai estar lá. A gente provoca a Teresa até ela sair. Aí fica fácil vender a casa. E você, Amanda? Você respondeu: Concordo. Quanto antes a gente se livrar dela, melhor. O choro da Amanda virou grito. Eu não quis dizer isso. Eu estava desesperada. O Ricardo falou que ia ser preso se não pagasse as dívidas. E você achou que a solução era me trair? Eu gritei de volta. Era me humilhar? Era planejar friamente me destruir para salvar o teu marido incompetente? Ricardo levantou da cadeira. Escuta aqui, senhora. Senta! Beatriz gritou, e a voz dela ecoou pela sala inteira. Senta agora ou eu chamo a polícia. Ele sentou. Beatriz continuou implacável. Temos também prints de mensagens entre a senhora Amanda e o senhor Ricardo no WhatsApp. Data: 3 de setembro, 2 dias antes do incidente. Amanda escreve: Quando a minha mãe morrer, a herança é nossa. Aí a gente vende tudo e paga suas dívidas. Ricardo responde: E se ela demorar para morrer? Amanda: A gente acelera o processo. Corta ela da nossa vida. Ela não aguenta a solidão. Vai definhar. Levantei da cadeira. Caminhei até a minha filha.
Olhei nos olhos dela. Você desejou minha morte, Amanda, eu disse. E minha voz era só um sussurro. Você calculou. Você planejou. Você me transformou num obstáculo a ser removido. Ela sacudiu a cabeça desesperada. Não, mãe, não foi assim. Eu estava confusa. O Ricardo me pressionava. A sogra... A sogra o quê? Eu cortei. Te obrigou a escrever aquilo? Te obrigou a me expulsar na frente de todo mundo? Te obrigou a escolher essa víbora? Apontei para Dona Eleonora. No lugar da tua própria mãe? Silêncio. Voltei para a cabeceira da mesa. Respirei fundo. Agora vem a melhor parte, eu disse. Doutora Beatriz, por favor. Beatriz pegou outro documento. Um papel oficial, com carimbo do Tribunal de Justiça. Este é o processo de revogação de doação por ingratidão que foi protocolado na semana passada, ela explicou. Com base nos e-mails, mensagens e no incidente de humilhação pública documentado por testemunhas, o juiz concedeu liminar determinando que 1. O imóvel não pode ser vendido, transferido ou onerado sob pena de prisão. 2. A senhora Amanda tem 90 dias para desocupar o imóvel e devolvê-lo à senhora Teresa. 3. Todos os bens doados pela senhora Teresa, incluindo o veículo, voltam para seu nome. Amanda caiu de joelhos, literalmente. Deslizou da cadeira e caiu no chão, soluçando. Não, mãe, não, por favor. A gente não tem para onde ir. A gente não tem dinheiro. Eu vou perder tudo. Ricardo estava paralisado, branco como papel. Dona Eleonora, pela primeira vez, perdeu completamente a compostura. Isso é absurdo. Eu vou processar. Vou levar isso aos tribunais superiores. Vocês não podem... Podemos e já fizemos, Beatriz cortou. E, aliás, Dona Eleonora, a senhora deveria se preocupar com seus próprios problemas. Porque eu também protocolei uma denúncia no Ministério Público sobre seu envolvimento em coação moral e indução à prática de atos lesivos contra a idosa. Artigo 109 do Estatuto do Idoso. Pena de 6 meses a 3 anos de reclusão. Dona Eleonora ficou lívida. E quanto ao senhor, Ricardo, Beatriz virou para ele. Já encaminhamos para a Receita Federal e para o Ministério Público cópias de seus e-mails confessando dívidas fraudulentas e desvio de recursos da empresa. Os órgãos competentes já abriram investigação. Ricardo começou a hiperventilar. Olhei para os 3. Minha filha destruída no chão. Meu genro à beira de um ataque de pânico. Minha inimiga sem palavras. E não senti pena. Não senti remorso. Senti justiça. Vocês têm 90 dias, eu disse. 90 dias para tirar suas coisas da minha casa e sumir da minha frente. E se tentarem entrar em contato comigo, se tentarem me manipular, se tentarem apelar para sentimentalismo barato, eu faço questão de acelerar todos os processos. Entendido? Ninguém respondeu. Entendido? Eu gritei. Sim, Amanda sussurrou entre soluços. Peguei minha bolsa. Doutora Beatriz juntou as pastas. Caminhamos até a porta. Antes de sair, virei pela última vez. Amanda, eu disse, e ela levantou o rosto destruído para mim. Uma vez você me perguntou de onde vinha tanta força. Vinha do amor que eu tinha por você. Mas agora vem da decepção. E decepção, minha filha, é o combustível mais poderoso que existe. Saí, fechei a porta e não olhei para trás. Os 90 dias pareceram uma eternidade e ao mesmo tempo passaram voando. Durante esse tempo, tomei decisões difíceis, mas necessárias. Bloqueei o número da Amanda. Bloqueei o número do Ricardo. Bloqueei até o número de Dona Eleonora, que tentou me ligar 3 vezes oferecendo acordos civilizados, que na verdade eram chantagens disfarçadas. Carlinhos continuou me visitando 2 vezes por semana. Ele tinha saído da casa da mãe e estava morando com uma tia paterna. Mas dizia que quando eu recuperasse a casa, ele queria morar comigo. Vó, eu não aguento mais ver a minha mãe daquele jeito. Ele me contou numa terça-feira à tarde, enquanto tomávamos café na minha varanda. Ela não para de chorar. O pai tá nervoso o tempo todo. E a avó, Eleonora, sumiu. Não atende mais o telefone deles. E você, meu amor? Como está lidando com tudo isso? Perguntei, segurando a mão dele. Ele suspirou. É difícil, vó, mas eu sei que você tá certa. O que eles fizeram foi horrível e eu não consigo respeitar isso. Nos primeiros 30 dias, Amanda tentou de tudo. Enviou cartas, mandou flores, enviou mensagens através de parentes distantes pedindo para eu ter piedade.
Ignorei todas. Doutora Beatriz me orientou a não responder nada, para não dar margem para ela alegar que houve tentativa de reconciliação e que eu estava sendo intransigente. No 40º dia, recebi a notícia que estava esperando. Ricardo tinha sido indiciado pela Receita Federal por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A empresa dele, que ele jurava estar apenas com dificuldades, era, na verdade, uma fachada para desviar recursos de investidores. As dívidas não eram de R$800 mil, eram de R$1.200.000, e ele não tinha como pagar. A justiça bloqueou todas as contas dele. Bloqueou o carro, que já estava no meu nome, então não afetou em nada, e bloqueou qualquer tentativa de ele sair do país. Amanda, que tinha assinado como avalista em vários contratos da empresa, também foi incluída no processo. O patrimônio dela? 0, porque tudo o que ela tinha veio de mim, e eu estava revogando. Foi nesse momento que Dona Eleonora mostrou quem realmente era. Quando Ricardo ligou para ela pedindo ajuda financeira para pagar pelo menos os advogados, ela disse: "Você se meteu nessa sujeira sozinho, se vira sozinho. Eu não misturo meu nome com fracassados." E desligou. Amanda me contou isso depois, muito depois, quando tudo já tinha acabado. Ela disse que naquele momento entendeu que a sogra nunca tinha ligado para ela. Só queria controlar. Só queria um fantoche para manipular. No 60º dia, a Amanda fez a última tentativa. Ela apareceu na porta do meu prédio de madrugada, bêbada, gritando meu nome. "Mãe, mãe, pelo amor de Deus, me escuta. Eu errei. Eu sei que errei, mas eu sou tua filha, tua filha." Os vizinhos acordaram. Alguém chamou a polícia. Quando os policiais chegaram e tentaram levá-la, ela se debateu, gritou, chorou. Eu estava na janela do quarto, olhando de cima. E mesmo vendo aquela cena, mesmo ouvindo o desespero dela, alguma coisa dentro de mim permaneceu fria, dura, inabalável, porque eu lembrava do sorriso de Dona Eleonora, lembrava da voz da Amanda gritando para eu abaixar a cabeça, lembrava dos e-mails desejando minha morte. Não desci. Deixei a polícia levá-la. No 80º dia, recebi a confirmação. A revogação da doação tinha sido definitivamente aprovada em segunda instância. A casa era minha de novo. Legalmente, oficialmente, minha. Marquei o 90º dia, uma segunda-feira fria de junho, para a reintegração de posse. Doutora Beatriz contratou uma empresa de mudanças, um chaveiro e 2 seguranças particulares. E fomos. Quando chegamos à rua, às 9 da manhã, a casa parecia abandonada. O jardim estava com o mato crescido. Tinha uma placa de "Vende-se" caída no chão. Tentativa desesperada que, obviamente, não deu em nada por causa da liminar. As janelas estavam fechadas. O oficial de justiça bateu na porta. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Nada. Foi então que ele autorizou o chaveiro a arrombar a fechadura. Quando a porta se abriu, o que eu vi me chocou. A casa estava destruída, não de propósito, mas de abandono. Havia roupas largadas no chão da sala, caixas de pizza vazias empilhadas na cozinha. O cheiro de mofo era insuportável. As paredes, que eram brancas e limpas, estavam sujas, com marcas de umidade. O sofá que eu tinha comprado tinha uma mancha enorme de algo que parecia vinho. A mesa de jantar estava riscada e cheia de copos sujos. Era como se um furacão tivesse passado por ali e levado toda a vida junto. "Tem alguém aqui?" O oficial gritou. Silêncio. Entramos. Caminhamos pela sala, pela cozinha. Subimos as escadas. E lá, no quarto principal, aquele quarto que eu tinha decorado com tanto carinho para Amanda quando ela casou, encontramos ela. Estava dormindo na cama, ainda vestida, o cabelo desgrenhado, o rosto inchado de tanto chorar. Aulavê continue. Escreva mais 2.000 palavras no máximo do dela, Ricardo, também dormindo, mas com uma garrafa vazia de uísque na mão. O oficial de justiça tocou o ombro da Amanda. "Senhora, acorde. É hora de sair." Ela abriu os olhos devagar. Olhou para ele sem entender. Depois olhou para mim, parada na porta do quarto, e começou a chorar de novo. "Mãe." Não respondi. "Mãe, por favor." Virei as costas e desci as escadas. A mudança levou 4 horas. Os funcionários da empresa tiraram todos os pertences pessoais deles, roupas, documentos, objetos, e colocaram em caixas que foram deixadas na garagem.
Todo o resto, os móveis, os eletrodomésticos, as decorações, tinha sido comprado por mim. Então ficou. Amanda e Ricardo saíram às 2 da tarde. Ela estava carregando uma mala pequena e chorando em silêncio. Ele estava sério, o olhar perdido, como alguém que tinha desistido de lutar. Nenhum dos dois falou comigo, nem tentaram. Eles entraram num Uber e sumiram na esquina. Doutora Beatriz ficou ao meu lado. Você está bem? Não sei, respondi honestamente. Ainda não sei. Passamos o resto da tarde limpando a casa. Contratei uma equipe de faxina profissional. Eles lavaram tudo, esfregaram cada canto, tiraram o mofo, o cheiro ruim, as marcas de negligência. Levou 3 dias até a casa voltar a parecer um lar. No 4º dia, me mudei. Trouxe minhas coisas do apartamento, que decidi colocar para alugar. Trouxe meus livros, minhas fotos antigas, minhas plantas. Arrumei tudo com calma, com carinho, cada objeto no lugar certo, cada ambiente respirando vida de novo. E quando terminei, quando sentei na varanda da casa vendo o sol se pôr, eu finalmente chorei. Chorei pela filha que perdi. Não pela morte, mas pela decepção. Chorei pela mulher que ela se tornou. Pela mãe que eu tentei ser e que talvez tenha errado em algum lugar, de alguma forma. Chorei pelo tempo perdido, pelas ilusões desfeitas. Pelo sangue que não foi mais forte que a ganância. Mas também chorei de alívio, porque tinha sobrevivido, tinha lutado, tinha vencido. Nos meses que se seguiram, tentei reconstruir minha vida. Carlinhos veio morar comigo, como tinha prometido. Ele ocupou o quarto dos fundos e todos os dias, antes de sair para a faculdade, tomava café comigo na cozinha. Voltei a cozinhar, voltei a receber amigas, voltei a sorrir. Amanda tentou entrar em contato mais algumas vezes, através de cartas que eu nunca abri, através de mensagens de parentes que eu bloqueava, até que um dia, 6 meses depois da reintegração de posse, ela apareceu na porta. Não estava bêbada dessa vez, estava sóbria, magra, com olheiras profundas, cabelos sem brilho, roupas simples e gastas. Mãe, ela disse, a voz fraca, eu só quero te pedir perdão. Não quero dinheiro, não quero a casa de volta. Só quero que você saiba que eu erro, que eu fui uma filha horrível, que eu mereço tudo o que aconteceu. Olhei para ela, para aquela mulher quebrada, e senti algo estranho no peito. Não era amor, ainda não, mas também não era ódio, era cansaço. Onde você está morando? Perguntei. Num quarto alugado, na Zona Leste, eu e o Ricardo. Ele arrumou um trabalho como vendedor. Eu voltei a dar aulas particulares de inglês. E Dona Eleonora? Ela deu um sorriso amargo. Sumiu das nossas vidas, bloqueou nossos números. Quando encontrei ela uma vez no supermercado, ela fingiu que não me conhecia. Fiquei em silêncio. Mãe, eu não espero que você me perdoe. Amanda continuou, os olhos marejados. Mas eu precisava te ver. Precisava te falar que eu te amo. Que eu sempre te amei. Que eu só perdi o rumo. Mas agora eu achei. Achei porque perdi tudo. E percebi que a única coisa que realmente importava era você. E eu joguei fora. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Amanda, eu disse, e minha voz estava tão cansada quanto meu coração. Eu não sei se consigo te perdoar. Não agora, talvez nunca, mas eu posso te dar uma chance. Ela arregalou os olhos. Uma chance de provar que você mudou de verdade. Continuei. Você vai morar no quartinho dos fundos. Vai pagar um aluguel simbólico de R$ 300 por mês. Vai me ajudar nas tarefas da casa. E vai reconstruir minha confiança tijolo por tijolo. Não vai ser rápido. Não vai ser fácil. Mas se você realmente quer voltar para minha vida, vai ter que merecer. Cada dia. Entendeu? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Entendi. E eu vou fazer tudo. Tudo, mãe. Eu prometo. E o Ricardo? Ele fica no quarto alugado. Eu não quero ele perto de você. Não agora. Talvez nunca. Concordei. E assim começou nossa reconstrução. Lenta, dolorosa, mas real. Hoje, 1 ano depois daquela segunda-feira de junho, estou sentada na varanda da minha casa tomando café da manhã. É um sábado lindo de julho, com o sol suave batendo no jardim que Carlinhos ajudou a reformar. Tem rosas vermelhas, tem jasmim, tem uma pequena horta onde plantamos tomates, alface e manjericão. Carlinhos está na cozinha preparando panquecas. Ele entrou para a faculdade de engenharia e está indo muito bem.
Nos fins de semana, ele cozinha para mim. Diz que é sua forma de retribuir tudo o que faço por ele. Mas eu sempre digo que só de ter ele por perto, minha casa fica completa. Amanda está no quartinho dos fundos. Sim, ela ainda mora aqui. Cumpriu cada promessa que fez. Paga o aluguel em dia. Me ajuda a limpar, a cozinhar, a fazer compras. E aos poucos, muito aos poucos, estamos reconstruindo algo que se parece com uma relação mãe e filha. Não é como era antes. Nunca vai ser. A cicatriz é profunda demais. Mas é honesto, é real. Ela não finge mais. Não usa máscaras. Não tenta me impressionar. Apenas existe ao meu lado, humilde, grata e arrependida. Ricardo apareceu aqui uma vez, 3 meses atrás, pedindo para conversar comigo. Mandei ele embora. Não quero ele perto de mim. Não quero ouvir desculpas. Ele causou a ruína da própria vida por ganância, por preguiça, por desonestidade, e agora está pagando o preço. Perdeu tudo. Está respondendo a 3 processos criminais. E perdeu a família. Amanda pediu divórcio 2 meses atrás. Disse que não consegue mais olhar para ele sem sentir nojo de si mesma. O processo está andando. Em breve ela será livre. Quanto à dona Eleonora, bem, a justiça divina tem seu próprio tempo. Ela foi indiciada por coação e estelionato relacionados a outros negócios, que fazia usando o nome de terceiros. A fortuna que ela ostentava, grande parte era ilegal, vinda de heranças desviadas e propriedades obtidas através de fraude. Quando tudo veio à tona, ela perdeu quase tudo. Hoje, vive num apartamento pequeno, sozinha, sem os bajuladores que costumava ter ao redor. Soube por terceiros que ela tentou entrar em contato com Amanda, pedindo ajuda financeira. Amanda bloqueou o número. Eu, Teresa Maria da Silva, aos 68 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Viajei para o litoral mês passado com a doutora Beatriz. Ficamos uma semana numa pousada linda, comendo peixe fresco, caminhando na praia, conversando sobre a vida. Estou pensando em fazer uma viagem para Portugal ano que vem. Sempre quis conhecer. Meu patrimônio continua intacto. A casa está no meu nome. O apartamento que coloquei para alugar me dá uma renda extra de R$ 2.000 por mês. A aposentadoria cobre todas as despesas. E ainda tenho 2 outros imóveis alugados que me garantem segurança financeira até o fim da vida. Mas mais importante que isso, tenho minha dignidade de volta. Aprendi algumas lições nesse processo todo. Aprendi que amor não é se anular, não é aceitar migalhas, não é deixar pisarem em você só porque são família. Aprendi que respeito não se mendiga, se conquista, e que quem não te valoriza na abundância não merece você na escassez. Aprendi que guardar seu patrimônio em silêncio é sábio, mas precisa vir acompanhado de limites claros, porque as pessoas só valorizam o que sabem que podem perder. E minha filha só valorizou o que eu tinha quando perdeu tudo. Aprendi que justiça não é vingança, é restauração, é devolver a cada um o que plantou. E que, às vezes, o maior ato de amor que você pode dar para alguém é deixar ela cair, deixar ela sentir o peso das próprias escolhas, porque só assim ela pode aprender, crescer e, se tiver sorte, se tornar uma pessoa melhor. Olho para Amanda agora, lavando a louça na cozinha, e vejo uma mulher diferente. Vejo humildade, vejo gratidão, vejo alguém que quebrou e está tentando se reconstruir pedaço por pedaço. Ela ainda tem um longo caminho pela frente. Eu ainda tenho muitas dores para curar, mas estamos tentando, e talvez seja isso que importa. Carlinhos traz as panquecas para a varanda. O cheiro é maravilhoso. Amanda vem também, seca as mãos no pano de prato e senta conosco. Ela sorri, um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Obrigada, mãe, ela diz, por não ter desistido de mim, mesmo eu tendo desistido de você. Eu seguro a mão dela. Eu não desisti, filha. Só te deixei cair, mas sempre estive aqui para te ajudar a levantar, desde que você quisesse levantar de verdade. Comemos em silêncio, um silêncio confortável. Depois, Carlinhos levanta e diz: Vó, a senhora não vai acreditar, mas eu fiz sobremesa também, brigadeiro, do jeito que você ensinou. Eu rio, uma risada leve, genuína. Você está me mimando demais, menino. A senhora merece, vó, ele responde, dando um beijo na minha testa. E eu percebo que sim, eu mereço, depois de tudo que passei,
de tudo que lutei, de todas as lágrimas que chorei e de toda a força que precisei ter, eu mereço esses momentos. Mereço essa paz. Mereço esse recomeço. Porque dignidade, meus queridos, não é algo que alguém pode te dar ou tirar. É algo que você decide ter. Algo que você escolhe todos os dias. E eu escolhi a minha. Escolhi não ser invisível, não ser capacho, não ser a velha simples que aceitava migalhas de respeito. Escolhi ser Teresa, a mulher que construiu um império em silêncio, a mulher que se recusou a desistir quando tudo estava perdido, a mulher que caiu, mas levantou mais forte. E se tem uma coisa que eu quero deixar para quem está lendo ou ouvindo essa história é: nunca, nunca aceite ser tratado como menos do que você vale. Não importa se é seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus netos, seus pais, ninguém tem o direito de pisar na sua dignidade. E se pisarem, levante-se, sacuda a poeira, busque sua justiça e mostre para o mundo do que você é capaz, porque no fim, a melhor vingança não é destruir quem te feriu. É você se reconstruir tão forte, tão plena, tão feliz, que eles olhem para você e se arrependam de ter perdido o privilégio de estar ao seu lado. Termino meu café, olho para o céu azul, sinto o sol no rosto, escuto a risada do Carlinhos lá dentro, vejo Amanda sorrindo enquanto organiza a mesa e penso, valeu a pena, cada lágrima, cada dor, cada luta, porque hoje eu sou livre, livre de mentiras, livre de manipulação, livre de quem não me merecia. E isso, meus queridos, não tem preço. Se essa história te tocou, se você se viu em algum momento dela, se você também já foi humilhado, usado ou desvalorizado por quem você amava, quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. E você tem mais força do que imagina. Não aceite migalhas. Não aceite desrespeito disfarçado de amor. Não aceite ser invisível. Você merece mais. Você sempre mereceu mais. E quando chegar a sua hora de se levantar, faça como eu fiz, com a cabeça erguida, os papéis em ordem e a certeza absoluta de que sua dignidade vale mais que qualquer patrimônio. Compartilhe essa história. Mande para quem precisa ouvir. Deixe um comentário me contando se você já passou por algo parecido. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de coragem, justiça e resgate de dignidade. Porque todo mundo merece ter sua história de recomeço. E a sua, prometo, pode começar hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, respeito não se mendiga, se conquista